Tudo bom, pessoal? Eu sou o professor Washington Neto e viemos aqui hoje trabalhar uma temática muito importante para o ano de 2018, que é a questão do patriotismo, né? Bom, se inscrevendo no nosso canal aqui embaixo, deixando a notificação ligada, você fica totalmente conectado às novidades que nós vamos trazer, que são temas de atualidades muito importantes para a sua prova, qualquer dos vestibulares que acontecem no Brasil e também sobre o Enem. Belezinha? Bom, o tema de hoje vai ser a parte do patriotismo. O ano de 2018 ele é um ano muito importante porque nós estamos vivendo aí duas temáticas muito fortes no nosso território brasileiro, né? Que é a questão da Copa do Mundo, uma questão cultural no Brasil. O futebol, na história do nosso país, ele é muito cativado pela população, e estamos também num ano de eleição. Falar de questões políticas hoje, muito polêmicas, né? Não só pela questão da prisão de um ex-presidente, mas principalmente quem será o futuro candidato que vai governar o país nos próximos 4 anos. Bom, eu preciso fazer basicamente um panorama histórico para você entender essa ideia de patriotismo. O que é mais interessante nós percebemos, pessoal, é que na história do Brasil, esse patriotismo ele foi muito usado meio para que maquiar essas questões de desigualdade, de mazelas sociais, problemas de infraestrutura. E o século XIX é um período histórico muito importante, porque foi quando foi escrito um dos principais símbolos nacionais, que é o hino nacional. Quando você pega a letra do hino nacional brasileiro, você percebe que na verdade há uma exaltação das características naturais do Brasil e uma exaltação muito leve sobre a força de trabalho do povo brasileiro. Isso é muito superficial, visto que se a gente pesquisasse e analisasse o contexto econômico, social do Brasil no século XIX, a gente percebe que as expressões para um hino nacional não seria algo muito interessante. Não nesse aspecto você percebe que o hino nacional vai valorizar a questão das características, a riqueza natural, as belezas, as paisagens e esse povo que vive num lugar tão maravilhoso. Muito bem. Um outro recorte histórico que é muito importante nós percebermos é na questão de Vargas, quando vai trabalhar, por exemplo, o fato do trabalho, né, o petróleo, com a descoberta das jazidas, e isso trazendo uma certa diversificação da economia brasileira. O clássico slogan, né, o petróleo é nosso, vai trazer essa ideia de união do povo por uma questão patriota. Vale a pena também, pessoal, a gente fazer uma diferença entre patriotismo e nacionalismo, beleza? O patriotismo vai estar ligado à pátria, ao território, à identidade desse povo com esse território. Então tem muito a ver com as condutas de um Estado em relação a esse território, em relação a esse povo. O nacionalismo, ele já é uma característica da identidade das pessoas, a formação de nação, de povo. Não confundir nacionalismo tradicional, corriqueiro de forma saudável, com os nacionalismos exacerbados, a ponto de praticar genocídio, como foi o caso do nazismo. Então tome cuidado ao dizer, o nacionalismo é uma coisa ruim. Não. Na verdade, esse nacionalismo que provoca a eliminação do outro é que é, de fato, um nacionalismo muito ruim. No período militar brasileiro, há um contexto histórico muito importante que foi o governo de Médici. Se você pega de 69 a 74, a ideia do patriotismo ele vem com muita força e ele vai usar o futebol, especificamente nos anos 70. O Palácio do Planalto vive um dia diferente. O maior atleta mundial do futebol, Pelé, é recebido pelo presidente Médici, que também é um entusiasta desse esporte. O presidente palestra com Pelé, colhendo impressões do craque e de sua fabulosa carreira nas disputas nacionais e internacionais, até a proeza do seu 10º gol. Para alimentar essa ideia de união do povo, independente dos problemas sociais que o Brasil estava vivendo. Lembre-se sempre daquela música, né? Pra frente, Brasil. Juntos vamos, pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Que foi o tema do Brasil dos anos 70. Havia, inclusive, pessoal, meio que uma certa obrigação de ganhar a Copa do Mundo dos anos 70, não só pela qualidade da seleção, né, daquela época, Pelé, Jairzinho. Então, vem também com uma característica de alimentar a ideia do governo de Médici.
Enfim, até o Wilson Simonal foi contratado na época para fazer shows na concentração, para acalmar os jogadores, para alimentar essa ideia da identidade nacional. Resultado disso, Brasil ganha a Copa dos anos 70 vencendo da Itália. Uma outra ideia que é muito importante você perceber também, pessoal, é que o futebol como essa ferramenta vai ser o principal diálogo das classes sociais, porque independente de uma classe social, meio que de a grosso modo, as pessoas gostam e praticam o futebol, né? Então o esporte ele meio que traz essa ideia de não ser classista. Muito bem. Uma outra ideia muito importante para a gente perceber é que o período Collor também foi um momento em que ele tenta trazer essa ideia do patriotismo. Então, independente dos problemas econômicos, sociais que estavam acontecendo naquela hora, tem até um discurso dele em que ele pede para a população brasileira vestir verde e amarelo e ir às ruas no domingo. Vamos inundar este Brasil de verde e amarelo. Vamos mostrar as nossas bandeiras. Vamos mostrar as cores que animam o nosso espírito. Mostrar as cores que balançam o nosso coração, que são o verde, amarelo, azul e branco. Para estabelecer de fato essa ideia de identidade nacional. Isso gera um efeito colateral, que no caso as pessoas passam a vestir preto, pintar o rosto de verde e amarelo e lutar inclusive pelo próprio impeachment do presidente, que de fato se consolidou. Uma outra questão, pessoal, muito importante para a gente guardar é o ano de 2018, sendo um ano eleitoral. Eu acho que a sociedade brasileira precisa deixar um pouco de lado as ideias de que nos separam e passar a ter mais atenção para as características que nos unem. O problema do desemprego, o problema da desigualdade, o processo de corrupção e principalmente a forma de se fazer política no nosso país. Então, no ano eleitoral, vamos refletir de fato sobre aquele candidato que queira trazer uma transformação para o território brasileiro e não apenas atender às necessidades de determinadas classes sociais. Lembrando sempre, um país muito diverso como o Brasil e pessoas com diferentes interesses precisa ter um norte no sentido de trazer uma identidade maior, exatamente nessa questão do patriotismo, ao invés da sociedade ficar degladiando entre classes, entre etnias, entre questões de homens e mulheres e de questões de negros e brancos, ricos e pobres, mas principalmente, né, trazer a identidade daquilo que nos une e não ficar enfatizando aquilo que nos diferencia ou aquilo que nos faz melhor ou pior do que o outro. Tudo bem? O professor Washington Neto agradece. Se inscrever no nosso canal, você tem semanalmente novidades toda terça e quinta sobre a geopolítica contemporânea. Muito obrigado, bons estudos!